E agora, eu costumo dizer que Deus ele não lança ninguém no inferno. Deus não condena ninguém, Deus é um Deus de amor. Porém, o próprio homem ele é conduzido ao inferno pelos seus próprios pés, pelas suas próprias escolhas. A Bíblia diz do que queixa o homem? Seus próprios erros e pecados. Então, é uma atitude de escolha nossa. Eu não quero mais servir a Deus. O que eu adquiri, a experiência que eu adquiri servindo a esse Deus dentro da igreja, dentro do ministério, do coral, do grupo de louvor, eu vou tirar o melhor daqui, eu vou usar lá fora para mim ganhar dinheiro. É uma escolha sua. Deus aprova? Jamais. Mas tudo tem um preço. Né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Fala, ouvintes do Glorificast, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais um episódio. Eu sou a Késia. Eu sou a Maísa. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Pedro. E hoje a gente vai abordar um tema muito especial com o nosso convidado, o pastor Oséias. Pastor, por favor, se apresente. Pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Já de antemão queremos agradecer a oportunidade de poder ser convidado aqui para poder estar nesse momento aqui compartilhando algumas experiências. Bom, sou o pastor Oséias. Para quem ainda não me conhece, nós estamos aí no ministério há aproximadamente pastoreando há 15 anos, mas eu nasci no ministério, então temos algumas funções aí que estamos atribuindo, está atribuída à nossa pessoa, tá? Então, sou eu. Amém. O tema que nós vamos tratar hoje é o papel do Espírito Santo nas nossas vidas, né? E já começando, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Quem é o Espírito Santo? Qual é o papel dele na Trindade? Muito bem. Gente, nós somos pentecostais. E falar da pessoa do Espírito Santo para nós é algo de suma importância. Por quê? O Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade, mas como o próprio Jesus declarou e deixou muito bem claro para nós no Evangelho de João, Jesus ele falou que iria ao Pai, mas que ele deixaria outro, da mesma característica, da mesma essência, que seria o Consolador, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele é o nosso guia, ele é o nosso Consolador, ele é o Paracleto, aquele que está ao lado para nos auxiliar. O Espírito Santo, hoje, ele está habitando não só entre nós, dentro de nós, mas também está na igreja, atuando, fazendo com que a igreja possa estar preparada, pronta para o grande dia do arrebatamento. Amém. E qual é o papel do Espírito Santo na vida da pessoa? Quando ele começa a agir e, a partir do momento que ele começa a agir, qual é a função dele? O Espírito Santo, eu costumo dizer que o Espírito Santo ele é o agente no processo da salvação. A partir do momento que a pessoa ela tem um encontro com a palavra de Deus, através de uma pregação, através de um culto, o Espírito Santo começa a agir na vida dela. É o Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o pecador ele vai lá na congregação, convidado por alguém, chega na igreja, o pregador está pregando, e aí aquela mensagem abençoada, e depois que o pregador acaba, termina, conclui a sua mensagem, ele faz o convite à salvação. Nesse exato momento, o Espírito Santo é quem vai iniciar aquele convencimento de que ele é pecador, ele precisa aceitar a Jesus. Então, ali começa uma ação do Espírito Santo já imediata na vida do pecador, levando a ele a, então, viver uma nova experiência com Deus, deixando aquela vida de pecado, deixando aquela vida mundana, aqueles vícios, tudo. Então, o Espírito Santo ele passa a agir na vida da pessoa a partir do momento que ela aceita Jesus como seu Salvador, convencido pela ação da palavra. Mas, antes disso, ela ainda não... nem sei se posso falar isso, mas o Espírito Santo entra na vida da pessoa a partir do momento de conversão. Sim. O processo de convencimento, como que a gente sabe que é o Espírito Santo que convence, ele se dá como se fosse o Espírito Santo falando com a pessoa, mas ainda não estando em comunhão com a pessoa. Como seria isso? Na realidade, a própria palavra, a ação da palavra é uma semente que ela cai nesse coração. E a parte de frutificação é uma ação direta do Espírito Santo, né? Ele está ali como se ele estivesse batendo a porta do coração daquela pessoa. Olha, você precisa
né? É uma ação na própria alma, no próprio interior, de convencimento. Se a pessoa abrir o coração, deixar aquela palavra frutificar, ele passa a habitar. Naquele exato momento, a pessoa ela foi tocada, aceitou a Jesus, o Espírito Santo adentra o seu coração e passa a atuar. Então, a primeira ação do Espírito Santo é o convencimento à conversão. Ele leva o pecador a sentir-se a sua miséria, né, do pecado, que ele precisa de salvação. Quando ele reconhece isso pelo convencimento da ação do Espírito Santo, ele vai aceitá-lo, e a partir do momento que o coração dele abre, o Espírito Santo passa a habitar. Por isso que nas orações, assim, quando chega o momento do apelo, eu ouço, já ouvi, ouço, normalmente o pastor fala assim, que o Espírito Santo convença aquela pessoa, né, dos seus pecados, a se converter, enfim. Então é o convencimento, né, o Espírito Sim. Santo. É o próprio Espírito que ele trabalha no coração, né? Às vezes o pregador ele pode ter a melhor mensagem, preparou o melhor sermão, mas se a pessoa não abrir o coração através da ação do Espírito Santo, ela vai embora do mesmo jeito, né? Mesmo o Espírito Santo tendo batido no coração dela. Mas quando ela entende essa necessidade e ela dá ouvido ao Espírito Santo, ele passa a habitar dentro do coração dela, aí sim inicia-se o processo de convencimento, de mudança de vida. E isso pode acontecer em qualquer momento, certo? Tipo, não só após a pregação, a pessoa pode não aceitar na hora, mas o Espírito Santo continuar falando com ela? Pode, depois? com certeza. A gente tem testemunhos de pessoas que vieram à igreja, não cederam ao convite à salvação, mas foram para casa e, quando chegaram em casa, aquela mensagem ficou martelando, né? Na sua mente, na sua cabeça, ela foi dormir e aquela mensagem continuou. É uma ação do Espírito Santo. Ele está ali tentando convencê-la, né, da necessidade do encontro real com Cristo. Então, sim, pode acontecer, não só no momento da mensagem, do culto, mas após o culto, em qualquer momento da vida do pecador. Ô, pastor, posso dar uma voada agora? Mas quando falam que a pessoa... Eu já ouvi casos, tipo... mais em países que o evangelho não alcança, assim, que pessoas foram convertidas através de sonhos. Sim. É o Espírito Santo também. Pode. O Espírito Santo pode atuar, entendeu? Porque assim, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele trabalha de diversas maneiras, né? Então, nós entendemos que aonde a pregação não vai, não alcança, a ação e o trabalho do Espírito Santo pode alcançar, sim, através de sonho, através de uma experiência pessoal e particular. E agora, ok, beleza, aceitei Jesus, o Espírito Santo agora habita em mim. Sim. Qual vai ser agora o papel do Espírito Santo na vida do crente? Tá, então vamos lá. Eu aceitei Jesus, o Espírito Santo passou a habitar em mim. Inicia-se, então, um processo de salvação. A gente chama que, naquele momento da conversão, iniciou-se um processo na minha vida que é um trabalho do Espírito Santo. Então, eu passo a ser adotado, processo de adoção, regeneração, e aí vai para o processo de santificação. Então, o Espírito Santo agora ele vai habitando em mim, ele vai trabalhar no meu coração e na minha mente quando eu estiver diante de um risco de pecado, de um risco iminente de pecado. Lógico que isso se dá a partir do momento que você viva uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Não é o fato de eu aceitei a Jesus, mas eu fui impactado de forma emocional, né, pela palavra, aquela emoção, sabe, tocou em mim, eu chorei e tal, aí levantei a mão, fui lá na frente, foi maravilhoso. Quando é na segunda-feira, eu volto à realidade do meu dia a dia, no trabalho, na faculdade, nos meus relacionamentos, nas minhas amizades, e aí eu começo as tentações, as provocações, para que eu ceda a voltar à mesma prática que eu tinha antigamente, se era falar palavrão, se era mentir, se era agir de forma desonesta. Nesse exato momento, o Espírito Santo ele já está dentro de mim. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai começar a agir, tentando me convencer que agora eu sou uma nova criatura, que eu estou num processo de regeneração, que eu fui adotado através da ação do Espírito Santo pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, naquele momento, o Espírito Santo vai começar a tocar no meu coração. Eu vou sentir aquela repulsa pelo pecado. Falou, opa, peraí, isso aqui não é legal.
eu fui à igreja ontem, eu aceitei Jesus, eu sou um cristão, agora eu não posso mentir mais. Não posso ficar contando piada. Eu não posso mais ficar mentindo, agindo de má fé. Então, essa é um trabalho cotidiano na vida do Espírito Santo. Quando não é o Espírito Santo falando, existe uma característica da ação do Espírito Santo na vida do pecador, é assim, o Espírito Santo ele te convence com amor, de uma forma muito tranquila. Você sabe conscientemente que você aceitou Jesus, é um cristão, e aquele pecado não é um pecado não é uma ação, né? É um pecado, é uma ação que vai entristecer o Espírito Santo, então você é convencido por ele habitar em você de não fazê-lo. Mas, de repente, você ouve uma outra voz, né? Um outro sentimento, um sentimento de acusação. Bonito, hein? Ontem você foi na igreja, ontem você chorou, você está participando agora da igreja, dos jovens, você está contando piada. Você está mentindo. Então, essa não é uma ação do Espírito Santo. Eu penso comigo que aí nós temos aí um confronto da característica do próprio diabo, que ele é o acusador. Então, o Espírito Santo, ele convence, ele não acusa. Ele faz um trabalho dentro de você entender que aquela prática que você está fazendo não condiz com o evangelho que você defende, que você aceitou, que você segue. Mas a acusação para deixar você abatido, triste, angustiado, abandonar a fé porque você não merece mesmo, não vou mais para a igreja porque eu sou pecador mesmo. Não. Aí é outra voz. Aí é o acusador, aí é o inimigo das nossas almas. Certo. E, pastor, uma coisa que às vezes, a gente fala muito aqui da igreja, mas às vezes algumas pessoas se confundem às vezes. O que é o batismo com o Espírito Santo, assim? Bom, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 8, nós vamos entender que Jesus faz uma promessa aos seus discípulos, que deveriam ficar em Jerusalém até que fossem revestidos de poder. Em Atos 2, a gente vê o cumprimento desse revestimento do poder com a descida do Espírito Santo. Então, batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Pastor, mas o senhor acabou de dizer que uma pessoa, quando aceita Jesus, o Espírito Santo já habita nela. Sim, já habita nela e pode acontecer dessa pessoa ser cheia do Espírito Santo. Essa pessoa trazer uma mensagem eloquente, essa pessoa evangelizar, essa pessoa fazer muitos trabalhos na igreja e não ser batizada com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita nela. Então, o batismo com o Espírito Santo ele é um revestimento de poder. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Ele é como se fosse uma potencialização das suas habilidades. Então, por exemplo, você já canta, você já prega, você já evangeliza, você já toca, e aí você recebe o batismo com o Espírito Santo, todas essas habilidades que você já tem, ela é potencializada. Você recebe um up a mais, e aí você consegue desempenhar todas aquelas habilidades de forma mais ousada, de forma mais intensa. Então, o batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Certo. Então, o falar em línguas assim não tem nada a ver com a conversão da pessoa? Não. O falar em línguas é uma evidência daquele que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Para nós que somos pentecostais, nós defendemos isso de uma forma muito intensa, baseado na palavra de Deus. Tanto que o apóstolo Paulo, quando ele chega na cidade de Éfeso, e ele encontra alguns discípulos de João, e ele pergunta, vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? E eles dizem para Paulo, olha, nós nem ainda ouvimos falar que existe o batismo com o Espírito Santo. Né? Eles tinham o Espírito Santo porque eles foram convencidos pela palavra. Naquele exato momento, o apóstolo Paulo, então, ora por ele. O Espírito Santo, então, reveste-os de poder e eles passam a falar em línguas estranhas. E, pastor, como discernir se é o Espírito Santo ou é o seu eu, a sua vontade? Como saber discernir? Bom, discernimento... Primeiro que o discernimento ele ocorre de duas maneiras. A primeira forma de discernir é a comunhão que nós temos com o Espírito Santo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente usa muito uma expressão, até com base bíblica, dizendo, olha, o Espírito que habita em mim, ele confirma com o Espírito que habita em você.
né? O que isso quer dizer? Que a presença do Espírito Santo na minha vida, ela fará com que eu repudie todo outro tipo de ação que não seja pertinente a ele. Não tem como ouvir a voz de alguém que não habita dentro de mim. De uma forma simplificada, é uma comunhão que eu tenho com o Espírito Santo, então eu conheço ele. Essa comunhão vai fazer com que eu consiga discernir quem é que está falando comigo. Eu já disse aqui que o Espírito Santo não acusa. Quem acusa é o diabo. Então, espera aí, eu estou me sentindo acusado por uma falha que eu cometi. Essa não é uma ação do Espírito Santo, então não é a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é o agente da salvação no processo de convencimento. Ele vai agindo na minha vida, melhorando a minha vida espiritual ao longo do tempo. É um processo. A gente aplica esse processo na santificação. Nós falamos que a santificação ela é progressiva. Então, cada dia nós temos que melhorar. Então, a partir do momento que você tem essa comunhão plena com o Espírito Santo, você vai entender que a voz que está falando com você, ela não é dele. Essa é a primeira maneira de identificar a comunhão com o Espírito Santo. A outra forma é o próprio dom de discernimento de espírito, que está lá na lista dos dons, citado por Paulo. Quando você tem esse dom e busca esse dom, aí você consegue ter um discernimento um pouco maior. De repente, uma pessoa está falando línguas estranhas na igreja. Será que essa língua estranha é de Deus? Será que não é? A pessoa está profetizando. Será que essa profecia ela provém da carne? Ela provém de uma outra fonte, que seja uma fonte diabólica, ou ela provém de Deus? O dom de discernimento de espírito vai te dar essa clareza para você identificar. Então, existem duas formas de eu identificar a voz. Primeiro, pela comunhão que eu tenho com o Espírito Santo. E segundo, pelo dom do Espírito Santo. Pelo dom que eu busco e adquiro através dessa comunhão. Ô, pastor, agora uma dúvida minha. Tem algumas igrejas que não acreditam que seja para hoje, né? O falar em línguas, que era... Como que eu não sei? Peraí, deixa eu tentar... deixa eu tentar raciocinar o que eu estou pensando aqui. Peraí. Mas o Espírito Santo habita neles, assim? Ou Olha, não? Eu creio que sim. Uhum. Isso é um pensamento meu. Por exemplo, nós temos muitos irmãos nossos que são tradicionais. Esses irmãos eles defendem que a manifestação do Espírito Santo como batismo no Espírito Santo, com a evidência do falar línguas, foi uma coisa que ficou para a igreja primitiva e não para nós. Então, eles acreditam que a partir do momento que você aceita Jesus, o Espírito Santo já habita em você e já lhe concede todos os dons que você precisa para desempenhar o ministério ou qualquer função na igreja. Então, eu acredito que o Espírito Santo habita neles. Tanto que, quando a Assembleia de Deus ela chegou no Brasil, os nossos missionários, Daniel Berg e Gunnar Vingre, eles foram recepcionados por irmãos tradicionais. E alguns desses irmãos, dotados de uma curiosidade, né, pela palavra que era pregado por eles, do batismo com o Espírito Santo, quiseram experimentar e receberam. E, a partir daquele momento, deixaram o tradicionalismo e passaram a ser pertencente ao movimento pentecostal. Então, eu creio que sim, o Espírito Santo habita neles, mas talvez o que falta neles é buscar essa experiência. Se é verdade, eu quero vivenciar. E aí eles vão ver que é uma verdade, conforme a Bíblia Sagrada deixa claro para nós. E, pastor, uma dúvida que surgiu enquanto o senhor estava falando, o senhor falou que o Espírito Santo desceu quando Jesus subiu aos céus, mas e no Antigo Testamento, o Espírito Santo também atuava no meio do povo, tipo, convencendo? O Espírito Santo ele tinha um trabalho, sim, muito específico que atuava no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, a gente vai ver manifestações esporádicas do Espírito Santo por ações esporádicas. Por exemplo, toda vez, nós vamos citar um exemplo aqui bem simples para vocês lembrar como o Espírito Santo atuava. Sansão. Sansão era um juiz, era um nazireu, escolhido por Deus para levar a nação de Israel, o seu povo, na mão dos filisteus. Quando a gente vê o episódio de Sansão, eu acho tão interessante a história, porque toda vez que Sansão precisava livrar o seu povo, ou ele mesmo se escapar de uma cilada dos seus inimigos,
a Bíblia vai dizer, e o Espírito Santo se apoderava de Sansão. Então ele atuava. E quando o Espírito Santo se apoderava dele, se apoderava de uma maneira muito intensa, muito forte, e fazia com que Sansão se destacava entre todos os outros homens. Tanto que você não vai encontrar dentro da história de Sansão descrevendo as suas características físicas. Você não encontra. O Sansão era um homem de 2,5 metros de altura, com músculos, né? O Sansão era... Né? Não, a Bíblia não dá. Pelo contrário. Tá? Aí eu penso comigo que o fato de Dalila questionar Sansão, declara-me, te peço, onde consiste a tua força? Porque ela não via. Devia ser, né, um magrelo. Estava lá fraquinho. E ela perguntando, mas de onde vem essa força? Né? E ele ocultou essa força até depois de tanta persistência, ele quebra a aliança e confessa que era uma comunhão, ele era nazireu de Deus. Então, o Espírito Santo atuava. Então, no Antigo Testamento, nós vamos ver a ação do Espírito Santo de forma esporádica. Ele vinha por porção. A diferença é que hoje ele está derramado em plenitude. Antigamente era sobre reis, sacerdotes, profetas, então, e alguns juízes para executar algumas atividades e funções específicas. Hoje não. Hoje ele foi derramado para todo mundo. É plenitude. Nós estamos vivendo a plenitude do Espírito Santo. Então, quem quer pode desfrutar, porque ele está aí para ser desfrutado, vivenciado através da comunhão com ele. Amém. E, pastor, falando, agora entrando um pouco no assunto de fruto do Espírito, que é um só, e dons do Espírito. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, diferenciando os dois. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, baseado na pergunta que vocês estão me fazendo. Qual é mais importante? O fruto ou os dons? Eu falo fruto. Fruto. Você? Fruto. Fruto. Eu vou no fruto também. Eu vou com a galera. Fruto? Todo mundo, fruto. Então Bom, vou no dom. Tô brincando. Eu acho que é fruto, né? Gente, vamos lá. Na realidade, os dois são de suma importância. Por quê? Porque os dois eles são gerados na mesma fonte, que é o Espírito Santo. Mas qual é a diferença? É isso que nós precisamos entender. Porque hoje, infelizmente, nós olhamos o comportamento de muitas pessoas que têm o Espírito Santo, recebeu o batismo, tem dom, manifesta o dom, mas não manifesta o fruto. Eu já fui questionado, por exemplo, de pregadores que sobem no púlpito, aquela bênção, o fogo cai, Jesus batiza com o Espírito Santo. Quando ele desce do púlpito, todo mundo fala, está devendo a praça, o camarada tem nome sujo, comprou e não paga, o camarada engana as pessoas. E alguém pode dizer, será que o Espírito Santo que atuou, usou ele? É um dom que ele tem, eu não duvido. Eu não questiono que o Espírito Santo tenha atuado na vida dele. Tanto que nós temos muitas pessoas usadas por Deus, que têm dons manifestos de maneira muito clara, mas o fruto não é evidente. E quando a gente fala de fruto, a gente está falando de testemunho. A gente não vê alguns testemunhos evidentes. E aí surge a pergunta, o que é mais importante? O fruto ou os dons? Os dois são importantes porque eles estão na mesma fonte. Mas eu separei algumas diferenças dos dons e do fruto que eu queria só mencionar aqui para vocês, para a gente ter uma amplitude dessas duas comparações. Por que os dois são importantes? E por que eu não posso deixar um e evidenciar mais o outro, e deixar o outro e evidenciar? Os dois precisam ser evidenciados. Então, vamos lá. O dom é dado, mas o fruto é desenvolvido no caráter contínuo do cristão. O dom vem logo após o batismo no Espírito Santo, mas o fruto começa com a conversão. O dom é uma manifestação para uso na igreja, mas o fruto, ele é manifesto para uso em todos os lugares, principalmente na sociedade que nós vivemos. O dom vem do exterior, vindo do alto, mas o fruto vem do interior do crente. O dom vem perfeito. Todas as falhas na sua operação correm por conta do portador do dom. Mas o fruto requer tempo para amadurecer e não cresce do dia para a noite, como muitos pensam. O dom fala de serviço, mas o fruto fala de testemunho. Os dons terminarão um dia, mas o fruto continuará por toda a eternidade.
Então, essa é a diferença. Entendeu? Algo que eu preciso, mas necessito por conta da maneira como eu me porto na sociedade, é os frutos. Então, o dom ele é necessário porque Deus vai utilizar deste dom para que eu possa desempenhar o ministério, desempenhar as atribuições que eu tenho, que eu exerço na igreja, como ganhar alma. Mas, se o fruto não estiver evidente, eu vou afastar essas pessoas. Porque dentro do fruto a gente tem amor, a gente tem fé, a gente tem a paciência, a gente tem a longanimidade. Então, se nós não manifestar isso, nós não podemos convencer as pessoas de que aquilo que habita dentro de mim é melhor daquilo que habita neles, que é o Espírito Santo. Então a gente acertou. Né? Pastor, vai ser, eu acho que 2 perguntas em uma. Primeiro, o senhor falou que o dom se acaba, então se acaba quando, por quê? E é possível alguém ser batizado no Espírito Santo e não ter dom? Sim, o dom se acaba porque a igreja vai ser arrebatada. Então, nesse momento, vai se acabar, a gente vai estar no céu, a gente não precisa de dom lá. Os dons, eles são para edificação do corpo de Cristo. Dom de revelação, dom de interpretação de língua, dom da fé, dom de ciência, e aí vai. Né, a relação dos 9 dons. Mas ele vai se acabar no dia que a igreja for arrebatada. Nós seremos arrebatados e não haverá mais necessidade de manifestação dos dons espirituais no céu. Sim, existe a possibilidade da pessoa ser batizada com o Espírito Santo, falar em línguas como evidência e não ter nenhum dom. Por quê? Porque ela não buscou. Eu costumo dizer que o dom é o bônus que Deus nos dá quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo. Só que eu preciso querer. Né? Eu sou batizado com o Espírito Santo. Talvez, para muitos, o mais difícil já aconteceu. Já fui revestido de poder, já falo em língua, já sou ousado, as minhas habilidades já estão, né, mais evidentes. Né? Então, agora eu vou buscar o dom. Qual é o dom que se cabe mais, né, que se encaixaria mais para mim? Bom, eu gosto de pregar a palavra. Opa, então o dom de ciência seria um dom muito bom para mim. Eu gosto de orar pelos enfermos. Eu não posso ver uma pessoa enferma na rua, né? Porque eu quero interceder. Então, vai buscar o dom da fé. Né? Então, nós entendemos que parte de nós, a partir do momento que eu já recebi o batismo com o Espírito Santo, eu vou buscar o dom que mais se adeque àquilo que eu faço com mais destreza, aquilo que eu tenho mais facilidade de exercer. Agora, o dom só vem depois do falar em línguas? Depois do revestimento de poder, depois do batismo com o Espírito Santo. Que é a evidência o falar em línguas. Então, na teoria, os tradicionais não têm os dons. Eles alegam que têm. Eles alegam que sim. Por quê? Porque eles acreditam que, a partir do momento que eles aceitam a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar neles, eles defendem que eles acreditam plenamente na convicção da sua doutrina que ele pode manifestar qualquer tipo de dom. E o senhor falou que tem que buscar pelo que mais se adequa a gente, certo? Que tipo, se eu prego, pegar tal, se eu... Tem como eu receber... Porque eu já sei essa pergunta. Isso eu não me adequo a nada. Pode ser isso também, mas... É possível, assim? Eu sei que não, porque provavelmente vou estar buscando alguma coisa que se adequa a mim, mas é possível receber um dom que não tem nada a ver? Então, na realidade, eu estou dando aqui uma sugestão, tá? Eu não estou engessando. É uma eu estou dando uma sugestão. Né? Por exemplo, como eu sou... a gente que pastoreia a igreja, eu preciso de dom de discernimento de espírito. Então, eu busco isso. E Deus tem me dado esse discernir, porque às vezes a gente se depara com situações que não é Deus atuando. E, na realidade, você pode buscar todos os dons, se você quiser. Né? Mas eu acredito que uma pessoa buscar todos os dons é um pouco egoísta. Né? Deixa os dons para distribuir para a igreja toda. Mas se você quer, busque o dom que você quiser. Né? E a partir do momento que você buscar este dom, ou esses dons, dentro das suas classificações, mesmo que você não tenha... mas eu não tenho nenhum chamado para pregar, não tenho para evangelizar... A partir do momento que você recebe esse dom, você passa a ter. E, pastor, se você parar de buscar, você recebeu o dom, mas se você não continuar buscando, você pode perder o dom
Ou não? Não, a gente não perde dom, nem o batismo com o Espírito Santo. A gente se esfria, né? É uma vez que você não busca mais, você vai se esfriando espiritualmente. A gente está falando de comunhão. Então, comunhão, nós subentendemos que pela palavra comunhão, a gente tem que estar próximo. Né? A gente só tem comunhão com a nossa família porque a gente está todo dia ali com eles. Então, essa comunhão com a nossa família nos dá o quê? Nos dá intimidade. Então, tem coisas que eu faço na minha casa que eu não vou fazer em público. Né? Tem coisas que eu faço no meio da minha família porque é uma intimidade que eu tenho com os meus. Então, isso fala de comunhão. Então, essa intimidade ela só passa a acontecer a partir do momento que você está convivendo com o Espírito Santo. Então, se você está convivendo, você está íntimo. Você vai se esfriando, você vai perdendo a intimidade. E aí você vai achando, você vai se envolvendo pela questão material, pelo esfriamento espiritual. E, às vezes, tem pessoas que acabam duvidando que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Eu já tive pessoas que chegou para mim e disse assim, pastor, será que eu recebi mesmo o Espírito Santo? Porque, às vezes, bate aquela dúvida. Eu falei, dobra o joelho aí que eu vou orar por você. Aí eu ponho a mão na cabeça dele e começo a falar língua estranha de novo. Eu falei, não, você não aconteceu, não. Você está aí, está dentro, essa chama está meio apagada, mas é só dar uma soprada que o fogo pega. Então, não perde. Tá? Não perde. A pessoa ela se esfria, ela deixa de usar. Mas eu não acredito que a pessoa perca o dom ou a pessoa... Perder o batismo com o Espírito Santo não existe, tá? Uma vez batizado com o Espírito Santo. Certo. E isso também de dom não envolver necessariamente a santidade, né? Até que o senhor comentou de pastores que têm o dom, mas quando desce do púlpito, às vezes estão em algumas situações... Não? Igual o senhor falou de dever e tudo mais. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Acho que principalmente no nosso meio, envolver esse dom com santidade. Qual a relação que tem entre essas duas coisas? Bom, gente, nós já acabamos de falar que a ação do Espírito, o Espírito Santo ele é o agente da salvação. Então, qual é o trabalho do Espírito Santo na vida do crente? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o trabalho específico do Espírito Santo na atuação na vida do crente, na vida da igreja. Porém, a gente tem o livre-arbítrio, o direito de escolher. Eu aprendo que o Espírito Santo, com o Espírito Santo, que ele é o educado, que ele é amoroso, que ele é bondoso. Então, ele não vai nos obrigar a fazer aquilo que é certo ou errado, ele vai nos convencer e nos alertar de que o caminho que nós estamos trilhando não é um caminho bom. Mas, infelizmente, o homem, ele habita nele ainda a velha natureza. Ela está sufocada pela regeneração, pela ação do Espírito Santo. Mas aquela velha natureza ainda está querendo, de vez em quando, pular para fora. É como se existisse dois leões dentro de nós. Um leão carnal e um leão espiritual. Aí eu perguntaria para vocês, numa briga entre os dois, quem ganha? O que tiver mais alimentado. Então, se você alimenta mais a carne sempre ela vai prevalecer. Você sempre vai estar mais tendencioso, porque você vive na carne, a fazer aquilo que a carne deseja. E a carne deseja, muitas vezes, só coisas ruins que lhe dá prazer. Mas se você inverte, ou pelo menos balancia, né, você cria uma balança para manter o seu espírito alimentado e a sua carne também, você consegue evitar que você viva mais na carne do que no espírito. Mas isso não significa que a pessoa que ela viva ministerialmente ou na igreja, ela comete falhas ou erros, ou até está em transgressão, em pecado, que o Espírito Santo não está tentando convencê-lo. Ele está toda hora ali. Meu filho, está tentando. Só que a gente se esquece que Deus é amor, mas Deus também é justiça. A longanimidade de Deus, que é um atributo inerente à sua natureza, faz com que Deus nos dê oportunidade de reconhecer a nossa falha, o nosso erro, e a gente corrija, antes que a justiça dele se manifeste, e a gente acaba pagando um preço muito alto. Então, o que eu entendo é assim, é possível uma pessoa, ela está envolvida com as coisas de Deus, e de vez em quando, ou quase sempre, ela está errando, está falhando? Possível é, correto não.
Mas isso não significa que, por ela não viver uma vida de santificação plena, o Espírito Santo abandonou ela. Não, ele está insistindo para que ela reconheça o seu erro, a sua falha e volte à comunhão plena com ele. O que eu aprendo e que nós precisamos entender que a santificação ela é progressiva. Se ela é progressiva, nós devemos, todo momento, todo dia, dar essa liberdade para o Espírito Santo trabalhar dentro do nosso coração para que a gente possa evitar cometer falhas e erros, porque, infelizmente, a velha natureza ela está dentro de nós. Ô, pastor, e a pessoa pode usar o dom, tipo, não para a igreja? Porque, por exemplo, não. Tantos Pega da virada. Não. Revela, Deus, revela. Porque, por exemplo, eu já vi alguns casos de tanto artistas nacionais, assim, cantores, quanto internacionais, falaram, antes era da igreja, cantava lá, recebia o dom e agora canta músicas... Hã? Cantar não é dom. Não tem dom de... Mas ele falou que pode usar dom para aumentar o... Você não falou, pastor? Não. Não, se a pessoa cantar, pode ter dom para... Potencializar, isso mesmo. Potencializar. Então deixa quieto, vai perguntar. Não, a sua pergunta tem um fundo de verdade aí. Vamos lá. Obrigado, pastor. Me ajuda aí, pastor. Vamos lá. Na realidade, é assim, existem os dons naturais. Eu, por exemplo, conheço músicos, crianças que aprenderam a tocar violão só olhando o irmão da igreja tocar. E ele pegava ali o cabo de vassoura e ficava, né? E aí, um dia, o pai comprou um violão para ele. Ele pegou o violão, começou a dedilhar e começou a tocar. Ele nunca foi em escola, mas ele aprendeu a tocar. Isso é um dom natural. A partir do momento que ele recebe o batismo com o Espírito Santo, aquele dom vai ser potencializado. Ele vai usar aquilo que ele tem como um dom natural de uma forma mais ousada. Então, pode acontecer. Então, por exemplo, a gente pega tantos cantores seculares que eram da igreja, cantavam em corais, e a sua voz encantava, né? todo o público. Então, é um dom natural que foi desenvolvido dentro da igreja. É um dom natural. E dentro da igreja, o Espírito Santo se utilizava, se apropriava daquele dom natural para que o nome do Senhor fosse glorificado, porque a pessoa, naquele momento, naquele cenário, ela dava vazão ao Espírito Santo. Então, as pessoas eram tocadas pela sua voz, pelos hinos que eram entoados, por esse dom natural de cantar. Aí ela se afasta da igreja, vai para o mundo. O dom que ela está levando para o mundo não é o dom do Espírito Santo, é o dom natural. Ela nasceu com ele, que outrora era usado pelo Espírito Santo, esse dom natural lá na igreja. Mas agora no mundo, não. No mundo ela está cantando músicas promíscuas, músicas imorais, músicas... né? Então, ali não é um dom espiritual, ali é um dom natural que foi bem utilizado enquanto ela estava na presença de Deus, mas agora está sendo utilizado para adoração ou busca de satisfação emocionais, prazeres lá no mundo. Por que Deus não tira fora? Porque não, Deus Deus não pode dar um dom natural, então. Você está falando que Deus não pode. Deus não pode. Se Deus falar não vai cantar mais, a pessoa não pode. Se Deus falar, a pessoa não vai cantar. Por que Deus faz? Eu acho justo. Então, simplesmente porque Deus é bom, porque Deus é amor, porque Deus é misericordioso. Então, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a longanimidade de Deus, ela alcança o pecador, né? Deus não quer que ninguém se perca. Então, Deus dá a oportunidade de salvação para aquela pessoa, para que ela reconheça. Eu costumo dizer que... Entra até a questão do livre-arbítrio, Sim, né? Exatamente. Então, é isso que eu concluí agora. Eu costumo dizer que Deus ele não lança ninguém no inferno. Deus não condena ninguém. Deus é um Deus de amor. Porém, o próprio homem ele é conduzido ao inferno pelos seus próprios pés, pelas suas próprias escolhas. A Bíblia diz do que queixa o homem? Seus próprios erros e pecados. Então, é uma atitude de escolha nossa. Eu não quero mais servir a Deus. O que eu adquiri, a experiência que eu adquiri servindo a esse Deus dentro da igreja, dentro do ministério, do coral, do grupo de louvor, eu vou tirar o melhor daqui, eu vou usar lá fora para mim ganhar dinheiro. É uma escolha sua. Deus aprova? Jamais. Mas tudo tem um preço. Né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E em dois aspectos, tanto a morte física como a espiritual, principalmente a morte espiritual. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se a pessoa reconhecer o seu pecado,
o seu erro, a sua falha, Deus está de braços abertos para recebê-la, e a garantia da vida eterna é algo que Deus vai conceder a esse pecador. Amém. 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 Pastor, agora uma pergunta não estava na pauta, mas eu tenho certeza que o senhor vai saber responder. Em qual momento que o Espírito Santo vai... Vou reformular. Na tribulação, o Espírito Santo ainda atuará na Terra ou não? E aí eu te pergunto o porquê disso. Porque tem relatos sobre salvação durante a grande tribulação. Mas tem gente que fala que o Espírito Santo não vai estar mais na Terra. Mas se é ele que convence, como que se dá o processo da salvação na tribulação e tudo mais? Essa é uma pergunta para o pastor Paulinho, especialista em escatologia. Bom, gente, na teologia, a gente vai ter as duas suposições. Teologicamente falando, existem aqueles que defendem na atuação do Espírito Santo na grande tribulação. Tá? Isso é teologicamente falando. Porém, existem outros que defendem que o Espírito Santo será retirado. Por quê? Porque a ação do Espírito Santo hoje é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está atuando para preparar a igreja para o grande encontro com Cristo. Quanto à questão de haver conversões no período da grande tribulação, eu não incentivo que vocês busquem essa possibilidade. Não incentivo. Então, assim, tanto não incentivo, porque se a gente dá essa possibilidade, nós vamos fazer com que muitos crentes que estão fraquinhos ou desviados, eles continuem no estado. Não, mas se Jesus voltar, eu vou ter uma outra oportunidade mesmo, tal. Aí tem aqueles que falam, não, mas se você ficar, você vai pagar com sangue, com a sua própria vida, vai ter perseguição, não sei o quê, não sei o quê. Eu não incentivo a você pensar nesse contexto. Eu acho que é melhor você aproveitar garante aí na primeira volta, na segunda a volta. plenitude do Espírito Santo. Como será a atuação do Espírito Santo na grande tribulação é algo que entra no campo de escatologia bíblica, que a gente vai ter que tomar muito cuidado, porque é um campo onde existem muitas suposições teológicas. A escatologia bíblica é um campo da teologia que existe muitos teólogos que cada um vai defender uma parte do seu estudo. Então, uns vai falar, não, a igreja vai passar pela grande tribulação. Outros vai falar, não, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Não, o Espírito Santo vai atuar. Outros vai dizer, o Espírito Santo não vai atuar. Mas o que a gente precisa incentivar é que a igreja ela busque a oportunidade de ser arrebatada agora, enquanto nós estamos vivendo a plenitude do Espírito Santo na igreja, nesse exato momento. Amém. Então não vai ficar não, né? Não vamos querer experimentar, né? Garantido. Pastor, surgiu outra dúvida também aqui, que também não estava na pauta, mas é sobre o que os rumores, né, e até na Bíblia fala sobre o pecado imperdoável, né, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que é só a blasfêmia contra o Espírito Santo que é considerado um pecado imperdoável? E o que seria essa blasfêmia também? Vamos lá. A primeira pergunta é por que só a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável? Nós poderíamos fazer aqui umas suposições de intercessão. Nós sabemos que o Espírito Santo ele é o único que, nesse momento, ele está aqui conosco atuando, convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Quando a gente vai para a questão da Trindade, a gente entende que, quando a gente peca contra Deus, nós estamos fazendo uma comparação, tá? Não estou dizendo que isso é via de regra. Mas, quando a gente peca contra Deus, o Senhor Jesus, através do seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário, ele está ali disposto para poder interceder ao Pai. Quando a gente fala e peca contra Jesus, a gente entende que o Espírito Santo está ali para interceder em nosso favor, né, a Jesus, pelas nossas fraquezas. Mas o Espírito Santo está atuando aqui conosco. Então, nós entendemos que todo pecado contra o Espírito Santo ele é imperdoável, porque a sua plenitude, a sua ação e manifestação é plena entre nós. Quando é que eu entendo que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Quando eu não tenho mais a sensibilidade do convencimento do pecado. Eu perdi essa sensibilidade. Então, é transferir ao Espírito Santo algo que ele não é. Então, uma pessoa usada pelo Espírito Santo é dizer, não, aquilo é demônio. Aquilo não é Espírito Santo. Aquilo é o diabo que está usando na boca dela. E é o Espírito Santo.
mas eu faço isso de maneira declarada, convicta, consciente. Eu estou cometendo uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E isso acontece muitas vezes através da apostasia. Quando, por exemplo, um crente pentecostal, ele abandona a fé, a sua igreja, e passa a praticar outro tipo de religião, que é totalmente ao contrário. Ou seja, ele volta à prática do catolicismo, volta à prática do espiritismo, volta a participar de outras seitas, né, que nós entendemos pela palavra que é totalmente contrária. Então, a apostasia é um grande caminho, um grande risco para essa pessoa cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí vai um exemplo. Uma vez um jovem muito preocupado chegou na igreja, né, e me perguntou: pastor, eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo. Acho que todo mundo já pensou isso alguma hora. Eu acho que não tem mais salvação para mim. Aí eu falei: olha, você não blasfemou contra o Espírito Santo, meu filho. Ele falou: não, pastor, eu blasfemei. Eu falei: se você tivesse blasfemado, você não estava aqui falando comigo. Vocês entendem? A sensibilidade, a preocupação. Uma pessoa que ela blasfema contra o Espírito Santo, ela não tem mais nem prazer de estar na igreja. Não faz mais sentido. Nossa, esse jovem deve ter ficado tão aliviado, né, depois. Por quê? Porque se existe esse sentimento de convencimento, eu estou preocupado, né, com essa questão, opa, peraí, então o Espírito Santo está atuando, ele está me constrangendo ao que eu falei, ao que eu fiz. Então, se eu tenho um desejo, se eu vou para a igreja ainda, se eu participo da igreja, opa, então é lógico que ele está em mim. Porque, gente, uma coisa que é clara, o Espírito Santo, ele é o agente, como nós estamos insistentemente falando com vocês, é o agente da salvação. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu blasfemo contra o Espírito Santo, a primeira atitude que eu tomo é me afastar. E é transferir tudo aquilo que eu vivenciei como experiência espiritual, algo carnal, emotivo, algo que é passageiro, e aí que mora o perigo. E eu não quero regressar mais. Eu já encontrei pessoas que dizem: não, aquilo lá era coisa da minha cabeça. Aquilo lá é porque eles fazem a nossa cabeça lá e eu pensava daquele jeito. Por isso que eu estava sentindo. Aquilo lá não existe. Aquilo lá é... Então, esse é o perigo. Então, quem blasfema contra o Espírito Santo não fica na igreja. Não consegue ficar mais, porque para ele não faz mais sentido. O Espírito Santo não está agindo mais. Uma coisa que o Espírito Santo vai fazer é se retirar imediatamente após a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, é aquilo que Jesus disse: todo pecado será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será. Então, transferir de forma consciente, de forma declarada, ao Espírito Santo algo que não é dele, corre um risco muito grande de nós pecarmos contra o Espírito Santo. Então, eu acho que eu nunca blasfemei. Pastor, pode fazer suas considerações finais, falar mais um comentário que o senhor tiver acerca do tema, em geral. Gente, para mim, primeiro eu quero agradecer vocês por esse bate-papo aqui. Talvez vão conseguir atingir 100% aí, né, das perguntas. Mas, assim, a experiência com o Espírito Santo é algo que é necessário para todos nós. Devemos buscá-la, mesmo porque nós somos taxados de pentecostais. Então, um pentecostal, uma igreja que ela defende essa bandeira e não incentivar os seus membros a receber as experiências, o batismo com o Espírito Santo, os seus dons, ela está em falta. Então, é necessário. Eu tenho 44 anos, como eu disse para vocês, estou na igreja desde a minha infância. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo aos 9 anos de idade, em um acampamento de família, em um culto familiar. Nós estávamos reunidos em culto familiar, fizemos um culto familiar e eu fui batizado com o Espírito Santo ali. De lá para cá, a gente vai passando por amadurecimento, tanto espiritual quanto muitas questões no mundo secular que nós estamos vivendo, que vai confrontar essas experiências que nós temos. E aí até gerar dúvida, será que eu fui batizado? Mas uma coisa que eu nunca desisti, eu sempre busquei renovo espiritual, sempre corri atrás do renovo espiritual para me dar essa certeza. E toda vez que eu estava frio, que eu duvidava, e eu ia para os cultos, eu ia para as vigílias e eu era renovado. Isso fez com que o Espírito Santo tivesse e tem liberdade de atuar na minha vida, respondendo, muitas vezes, questões que lá no mundo a gente não consegue responder pelas
explicações comuns. Então, minha declaração, né, minhas considerações finais aqui para vocês é: busquem incessantemente a presença do Espírito Santo, os dons espirituais, a comunhão com Deus, porque quando a gente desfruta disso, vocês não temem a mais nada. Vocês não estão preocupados com mais nada, porque o crente, quando ele vive apenas pela carne, ele está preocupado com tanta coisa, conflitos, ele está preocupado com conflitos dentro da igreja, conflito entre irmãos, está preocupado com diferenças sociais, está preocupado com reconhecimento humano, mas quando você tem essa convicção de que você é guiado pelo Espírito Santo, você não tem mais esse medo. Você sabe que o Espírito Santo ele é capaz de fazer em você muito mais, além do que você pensa, imagina, para que se cumpra o propósito de Deus na sua vida. Então, a todos os ouvintes também, o meu incentivo é o mesmo, né? Busquem a presença do Espírito Santo. Busquem. Ah, mas eu ouvi que o Espírito Santo era para a igreja primitiva. Então vem participar dos nossos cultos, vem participar das nossas campanhas, dos nossos congressos, né? Das nossas vigílias, e você vai experimentar aí essa gloriosa presença do Espírito Santo na sua vida. Amém, gente? Amém. Obrigado, pastor, por ter aceitado o convite, por ter abordado esse tema com tanta propriedade. Obrigado também aos ouvintes que ficaram aí com a gente. Se inscreve aí no canal da IAD Mauá. Também segue a gente nas redes sociais, @Glorificast, no Spotify também, o Glorificast. E obrigado, pessoal, por ter ficado com a gente. Tchau, gente. Até o próximo. Até o próximo.